Se você quer ter o seu visto americano aprovado, fica aqui até o final que eu vou te dar várias dicas que vão fazer toda a diferença na sua aplicação e a quinta é a mais importante de todas. Oi, eu me chamo Cristiano, eu sou um dos fundadores da Move e é impressionante como que tem pessoas que chegam na mentoria da Move, seja ela de estudante ou de turista, com vícios de conteúdos antigos do YouTube que não funcionam mais e que às vezes estão sendo até usados por várias empresas de consultoria até hoje. Na mentoria, muitos desses casos estavam caminhando para uma negativa, mas a gente consegue ainda corrigir e ajudar várias pessoas a terem um visto americano aprovado. Então hoje eu resolvi pegar 6 das mais de 30 dicas que nós damos na mentoria da Move para poder ajudar vocês. A primeira delas é: esteja preparado para o desconforto. Isso daqui é muito, mas muito importante, porque o ambiente do consulado é um ambiente que ele foi estruturado para fazer pessoas que estão mentindo ou contando meias verdades serem pegas pelo cônsul e terem seu visto negado. Então, eles vão fazer de tudo que for possível e imaginário para poder causar algum grau de tensão ou de relaxamento, isso a gente conta mais na mentoria, para fazer com que as pessoas falem coisas que elas não planejavam falar, ou para que o cônsul sinta uma insegurança que a pessoa pretendia esconder. E quando eles têm sucesso em fazer isso e eles sentem algum grau de insegurança, eles acabam negando o visto. Então, estar preparado para um ambiente que tem como objetivo te deixar desconfortável é uma dica que pode fazer toda a diferença. Tem vários métodos para fazer isso, mas fica com isso em mente. Segunda dica: o cônsul grosso e o cônsul simpático, eles negam e aprovam na mesma proporção. É isso mesmo. Vou falar de novo, hein? O cônsul grosso e o cônsul simpático, eles negam e aprovam na mesma proporção. Na Move nós temos estatísticas do que acontece na entrevista de todos os nossos clientes, inclusive como o cônsul se comportou na entrevista. E a gente consegue confrontar isso com aprovação e negativa. E acreditem só, o cônsul grosso e o cônsul simpático, eles negam e aprovam na mesma proporção. Tem um motivo para isso, quem está na mentoria sabe, mas se você entender isso, já vai tirar um peso gigante das suas costas. E a gente demorou demais para conseguir chegar nessa conclusão. Foram muitas e muitas e muitas mentorias e muitas análises estatísticas e a gente pôde trazer isso hoje para vocês. O cônsul grosso e o cônsul simpático, eles aprovam e negam na mesma proporção. Ou seja, vai lá e faz o que você tem que fazer independente do que acontecer na sua frente. Beleza? 3. Não dê respostas curtas. É isso mesmo. Muito se fala sobre isso, existe um mito em relação a isso na internet, de que respostas curtas e objetivas é o que o cônsul quer, afinal, senão ele vai te cortar se você der respostas completas. Não é bem assim, você tem que defender o teu pleito, as coisas não são mais como elas eram antigamente, então se você chegar lá no cônsul pronto para poder responder de forma monossilábica, esse pode ser o fim da sua entrevista. Então, é óbvio que isso difere no visto de estudante, no visto de turismo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, escreve aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo só para explicar isso em mais detalhes para vocês. Outro ponto importantíssimo: a entrevista ela leva em média de 2 a 3 minutos, ou seja, não fica esperando a pergunta perfeita, ela pode não chegar. É impressionante como que as pessoas às vezes falam que, nossa, mas a entrevista foi tão rápida, o cônsul aprovou ou o cônsul negou. Então, não fique esperando o cônsul trazer aquela pergunta onde você espera mostrar para ele a sua real intenção e o seu vínculo para voltar ao Brasil. É importante que você saiba como falar isso e falar isso de primeira para aumentar a tua chance de aprovação. Vamos para a quinta dica, e se você ficou até aqui, já se inscreve no canal. Nesse canal aqui a gente traz muito, mas muito conteúdo de dica de aprovação e entrevista com clientes nossos. Então, se você abrir o canal, você vai ver várias entrevistas e nós temos mais de 10 entrevistas já gravadas, prontas para lançar para vocês nas próximas semanas. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho e vamos lá para a dica número 5. Dinheiro não é garantia de aprovação, acreditem. Dinheiro não é garantia de aprovação. As pessoas tendem a achar que o cônsul ele só quer negar aquelas pessoas que estão indo para trabalhar na construção. Não é isso. O cônsul ele quer negar qualquer um que tenha uma intenção diferente do visto que está sendo aplicado. Ou seja, se ele olhar para você que ganha 30, 50, 90, 300 mil reais e ele entender que o seu objetivo não é aquele do visto que você está aplicando, ele vai te negar também, tá? É impressionante, nós temos vários clientes da Move que já contratam a empresa com histórico de negativo, pessoas muito, mas muito milionárias, que foram para uma entrevista de visto, falaram coisas erradas, não souberam explicar direito pontos importantes que o cônsul precisa ouvir para sentir confiança, tiveram visto negado e contratam a gente para tentar reverter. Então, assim, cuidado com isso, acreditem. Nos Estados Unidos está cheio de pessoas com muito, muito dinheiro que vieram para cá com vistos com o objetivo de fazer outra coisa na sequência, e o cônsul quer barrar essas pessoas, não importa quanto dinheiro elas tenham e como ela vai se manter no país. Então, é muito importante você saber levar a sua história o mais bem estruturada possível, 100% verdadeira, mas que atenda aquela necessidade do que o cônsul precisa ouvir para sentir confiança e te aprovar. E a sexta dica que eu vou trazer para vocês é: seja natural, seja você mesmo.
As pessoas elas chegam na entrevista de consulado extremamente travadas, sem saber como se comportar, totalmente nervosas, e o cônsul ele sabe disso, ele percebe isso, ele é treinado para isso. Ou seja, se você chegar lá relaxado, tranquilo, pronto para bater um papo com o cônsul, como se fosse uma conversa com uma pessoa qualquer, ele vai sentir a diferença. Inclusive, nós vamos gravar agora na semana que vem uma entrevista com um cliente nosso que ele falou coisas que eu nunca vi ninguém falar na entrevista e fez a cônsul pegar o celular e ficar mostrando foto para ele no meio da entrevista e aprovou ele logo na sequência. Olha o nível de naturalidade com que o cara levou essa conversa. Então sejam naturais, sejam vocês mesmos, vocês só vão se beneficiar em relação a isso. Então você já viu que a gente tem muito conteúdo e tem muito mais que compartilhar na mentoria. Isso daqui é só a pontinha do iceberg. As melhores dicas eu não trouxe aqui porque isso daí a gente compartilha só com os nossos clientes. Então saibam que a Move tem as melhores mentorias de visto de turismo e de visto de estudante do Brasil. Se você quiser ter a nossa ajuda, são mentorias individualizadas, onde você vai ter um Visa Manager que vai te guiar do primeiro momento até o final, até o dia da sua entrevista, onde você vai ser acompanhado por uma única pessoa e não vai ficar pulando de mão em mão durante a mentoria. Isso vai entregar uma experiência muito melhor, tanto do ponto de vista de robustez de estratégia, como do ponto de vista de experiência do cliente. Ou seja, tudo que você contar no início da mentoria vai ser contado para a mesma pessoa que vai te conduzir até o final e ela vai conseguir usar tudo que foi dito para levar você o mais bem preparado possível para a sua entrevista de visto americano. Isso acontece na mentoria de estudante e isso acontece na mentoria de turismo. E muitas vezes as pessoas acham que o visto de turismo é fácil, é só chegar lá e falar Orlando, 10 dias e o visto está aprovado. Acreditem, não é assim. Se preparem e contratem uma mentoria que faz o que a gente faz. Ou seja, só tem a Move no Brasil. Então aqui no link da descrição, no primeiro comentário, clica, preenche o nosso formulário, em poucos minutos você vai receber um WhatsApp onde nós vamos contar de que forma nós podemos te ajudar. E aqui na tela está aparecendo inclusive um vídeo que nós gravamos contando tudo sobre o visto de estudante. É o vídeo mais completo da internet, é o vídeo que mais ajudou pessoas a terem o visto de estudante aprovado. Então clica aqui e assiste que eu tenho certeza de que ele vai te ajudar demais. Até mais!